Olá, inicia-se mais uma aula, no qual estudaremos agora o controle de fluxo. O controle de fluxo é fundamental para a execução de um programa, pois através dele poderemos testar se determinadas condições foram atendidas ou não no decorrer do fluxo do programa. A primeira delas, e uma das mais importantes, é a declaração if. O if traduzido para o português quer dizer se, ou seja, a gente avalia se uma expressão é verdadeira e se ela for um comando será executado. Aqui embaixo temos um exemplo. Ó. Se, qual a expressão? Segundo maior que 59. Se essa condição for verdadeira, note que nós estamos usando aqui um operador relacional. Tá? Se essa condição for true, o comando em seguida, no caso segundo igual a zero, será executado. Caso essa condição não seja verdadeira, nada será feito, ou seja, o fluxo do programa continua normalmente, mas esse comando segundo igual a zero não é tratado. Aqui embaixo temos outro experimento. Ó. Se segundo maior que 59, segundo igual a zero, e incrementa minuto. Note que, se é apenas um comando utilizado em conjunto com o if, não é necessário usar chaves. Agora, se for executar um bloco de comandos, ou seja, mais de um comando, a gente tem que usar a chave para abrir e fechar o bloco que vai ser executado. Aqui temos apenas dois comandos, mas poderia haver N comandos. Então, se essa condição avaliada for verdadeira, ou seja, segundo for maior que 59 for true, ele vai fazer o quê? Segundo igual a zero e incrementar minuto. Caso contrário, esse bloco de comando não é tratado e o programa segue seu fluxo normal. Além do if, nós temos também o if-else. O else, traduzido para o português, quer dizer se não, ou seja, se essa expressão for verdadeira, o comando 1 será tratado. Se não, else, o comando 2 será tratado. Ou seja, nós vamos executar o comando 1 ou o comando 2 dependendo da avaliação da expressão. Aqui embaixo temos um experimento, observe. Se segundo for maior que 59, ou seja, se essa condição for avaliada como verdadeira, o que vai ser feito? Segundo vai ser igual a zero e incrementar minuto. Se não, ou seja, se segundo não for maior que 59, o que vai ser feito? Segundo vai ser incrementado. Então, nós podemos usar apenas o if ou o if-else. Além desse, também temos o if, else if, else. Note que o else if nada mais é do que um novo teste if, uma nova avaliação. Se expressão 1 for verdadeira, o comando 1 será tratado. Se não se expressão 2 for verdadeira, o comando 2 vai ser tratado. Note que eu posso ter vários else if. Aqui tem apenas um só. Mas eu posso ter vários else if dentro desse tratamento if. E se nenhuma das condições else if for verdadeira, o bloco else será tratado. Tá? Vamos fazer aqui um experimento no, no C++, de modo a visualizar esse tratamento dessa declaração de controle if, else, if, else. Vou declarar aqui uma variável, uma int x, vou inicializá-la com o valor 1. E vou fazer um if. If x igual a 1, eu vou imprimir aqui, ó, console write x vale 1, por exemplo. Se não se x igual a 2, a gente imprime x vale 2. Se não, a gente imprime x não vale 1 e 2. Ou seja, se a gente atribuir um valor de x diferente de 1 e 2, o bloco else será tratado, no qual vai mostrar o que? X não vale 1 e 2. Caso a gente atribua x1, ele vai executar esse primeiro if. Caso a gente atribua x2, ele vai executar esse segundo bloco, o else if aqui. E caso qualquer valor diferente em x seja atribuído, diferente de 1 e 2, o bloco else será executado. Note que aqui eu não usei chaves, eu poderia fazer assim, ó. Não tem problema nenhum, tá? Quando é um comando só, não é obrigatório usar chaves. Mas se os utilizar, não está errado também. Então posso deixar assim também. Não interfere em nada, tá? Notem que aqui nós estamos usando a indentação, que nós comentamos lá atrás, de forma a deixar o código organizado, de tornar a sua leitura mais visível. Sem indentação, olha como é que ficaria o código. A leitura torna um pouco mais complicada. Você pode usar, sim, pode, mas é uma boa prática de programação deixar o código indentado. Veja que tudo que nós estamos falando até agora, nós estamos fazendo uso ao longo dos experimentos, tá? Bom, vamos ver então o que aconteceu. Vou mandar aqui compilar.
Como x vale 1, ele vai executar o primeiro bloco, que vai mostrar x vale 1. Vamos observar. Vai acabar de compilar. Aqui temos o resultado. Note que x vale 1 porque a gente atribuiu a variável x valor 1. Conforme você atribuir outros valores, no caso 2, ele vai mostrar x vale 2. E se atribuir um valor diferente de 1 e 2, ele vai mostrar x não vale nem 1 nem 2. Muito bem, vamos dar prosseguimento ao estudo. Agora vamos estudar o bloco de repetição for. O for é um dos blocos mais utilizados para repetir um bloco de código. Por quê? A gente dá um valor inicial a ele, uma condição de término e uma condição de incremento. Então, o loop for é sempre utilizado quando a gente quiser repetir um bloco de código determinado número de vezes. Então, vamos construir aqui uma aplicação que demonstre o uso do loop for. Vamos fazer aqui então. For para x igual a 1, ou seja, o valor inicial de x é 1. X menor igual a 5. Essa aqui é a condição de término, ou seja, enquanto x for menor ou igual a 5, ele vai repetir o loop que está abaixo. X mais mais. Essa aqui é uma condição de incremento, ou seja, o x vai ser incrementado a cada vez que o loop for tratado. Vamos entender o que foi feito aqui, eu vou explicar. E aqui eu vou imprimir o conteúdo de x. Bom, x igual a 1 é a condição inicial. Aí a gente vai verificar. 1 é menor ou igual a 5. Essa condição, ela é verdadeira ou ela é falsa? Bom, sabemos que 1 é menor que 5, é verdadeiro. Então ele vai imprimir o conteúdo de x. No caso, o valor de x inicial é 1, então ele vai imprimir 1. Depois ele vem e incrementa x novamente, passa a ser 2. 2 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Imprime novamente x, no caso imprime 2. Incrementa novamente x, vai passar a ser 3. 3 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Imprime x novamente. Depois 4. 4 é menor ou igual a 5, também é verdadeiro. Imprime 4. 5. 5 é menor ou igual a 5. Ele não é menor, mas ele é igual. Então ele imprime novamente 5. Quando o x foi incrementado mais uma vez passar a ser 6, 6 já não é nem menor nem igual a 5. Aí o loop for se encerra. Essa é a mecânica de funcionamento do loop for. Vamos aqui rodar o programa para ver ele em funcionamento. Aqui temos o resultado. Note que foi impresso o valor de x. 1, 2, 3, 4, 5. Conforme o loop for. A gente escreveu o loop for. Algo importante a frisar no loop for é que o incremento não precisa ser necessariamente unitário. A gente pode usar outra forma de incremento. Por exemplo, posso fazer assim, ó, x mais igual a 2. Lembra aquela forma reduzida que a gente viu em capítulos passados? Eu posso ver x igual a x mais 2 ou x mais igual a 2. O que está sendo feito aqui? A gente está incrementando, mudou o passo de incremento do x. Ao invés de ser unitário, passou de ser de 2 em 2. Então, x igual a 1. 1 é menor ou igual a 5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai imprimir, no caso, 1. Depois, o x vai receber ele mesmo mais 2. Então, de 1 passou a ser 3. 3 é menor ou igual a 5. Verdadeiro ou falso? Também é verdadeiro. Imprime x. Depois incrementou mais uma vez o x com 2. Passou a ser 5. 5 é menor ou igual a 5. Verdadeiro ou falso? Também é verdadeiro. Imprime o conteúdo de x. Incrementa mais uma vez x, de 2 no caso, passa a ser 7. 7 menor ou igual a 5. Verdadeiro ou falso? É falso. Continua o loop for. Não executa mais o loop for, continua o fluxo do programa. Então, nesse caso aqui, vai ser impresso o valor 1, 3 e 5. Vamos observar.
Bom, está aqui o resultado. Note que foi impresso 1, 3 e 5, como esperado, ok? Vamos então prosseguir com o curso, analisando agora o próximo tópico da apostila. Vamos ver agora o próximo comando, que é o comando while, tá? While quer dizer enquanto, ou seja, enquanto uma condição for avaliada for true, for verdadeira, determinado texto de código vai ser tratado, vai ser executado. A gente pode, ele, de maneira geral, o while faz a mesma coisa que o for, tá? Só que de uma maneira diferente. Vamos então aqui fazer esse experimento usando o loop for, tá? Perdão, o loop while. Então vamos lá. Aqui o valor x eu vou iniciar ele com 1, tá? Aí eu vou escrever enquanto x menor ou igual a 5, faça o quê? Imprima o valor de x. Vamos ver o que foi feito aqui. X igual a 1. 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E vai imprimir o conteúdo de x, no caso 1. Note que nada mudou o valor de x aqui nesse trecho. O x continua sendo 1. Então, 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, vai imprimir x. Veja que nós estamos aqui numa condição de chamada loop infinito. Por quê? O valor de x não muda, não altera, já que ele permanece 1. Essa é uma diferença do while para o for. O for já garante o incremento da própria linha que você escreve o for. No while não, você tem que fazer aqui dentro, forçar o incremento de x. Então note que ao invés de 1, ele passou a ser 2 agora. 2 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Imprime x. O x agora passou a ser 3. 3 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Imprime x. E assim fica em loop até ele acabar, essa condição ser falsa. Então note que diferente do for, o while você tem que escrever o incremento dele dentro do loop. Tá? O for você não precisa fazer isso, porque na própria linha do for você faz essa definição. Note que se eu fizer x igual a 10, o que vai acontecer? 10 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É falso. O que está aqui dentro não vai ser tratado, não vai ser executado. Da mesma forma que tem o for, temos o while, e temos também o do while. O do while, que seria o próximo comando, ele funciona da seguinte forma. O teste dele é feito no fim. Note que é diferente do while para o while. Já o while está escrito no início. Então vamos voltar esse caso aqui mesmo. X igual a 10. Do, faça. Ele vai imprimir o valor de x, que é 10, e vai incrementar x, passou a ser 11. 11 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É falso. Ele vai continuar o fluxo do programa. Mas se fosse verdadeiro, voltaria para o do. Essa é a diferença do while para o while. O while está escrito no início, já o do while está escrito no final. Ou seja, no while, se a condição for falsa desde o início, nada, nenhum loop, nenhum tratamento é feito. Já no do while, mesmo a condição avaliada sendo falsa, pelo menos uma vez aquele tratamento do bloco vai ser executado, o bloco de repetição. Como a gente pode observar aqui, ó, x igual a 10. Vamos aqui testar esse experimento. Do faça, vai imprimir o valor de x, vai incrementar x, vai passar a ser 11. 11 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É falso. Ele vai então o quê? Encerrar o tratamento do while. Só esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula. Deixa eu compilar de novo, ele deve dar um erro. Então essa é a diferença do while para o while, pessoal. O while está escrito no início, enquanto o while está escrito no final. E o do while, que é o faça enquanto, o while e o for, são chamados de estruturas de repetição. A gente permite repetir um bloco de código determinado número de vezes. Vou mandar compilar de novo, faltou o ponto e vírgula. Ok? Vamos então testar aqui o experimento. Aqui temos o resultado da compilação. Note que foi impresso apenas 10, como esperado, né? E foi executado apenas uma vez esse tratamento. Bom, seguindo aqui a apostila, o próximo estudo que nós faremos agora é a função switch, tá? É o tratamento switch case. O switch case, de maneira geral, faz a mesma coisa que o if, que nós vimos anteriormente. Isso é outra forma de escrever isso. Eu vou demonstrar através de um experimento, fica mais fácil de entender. Bom, x igual a 10, tudo bem. Vamos fazer então switch de x. Case 10. Aqui break. Já vou explicar como é que esse código funciona. Vou fazer o experimento exatamente igual que nós fizemos anteriormente
um if que era 1 e 2, tá? Aqui 1, escrever aqui, ó, x vale 1, 2, x vale 2, e aqui a condição default, x não vale 1 e 2. Bom, lembra que a gente fez esse mesmo experimento anteriormente usando o bloco if, tá? Bom, o que foi feito aqui? Declarou a variável x, inicializou ela em 1. Switch de x, ou seja, eu vou fazer uma seleção. Vou verificar com qual valor que em x foi colocado, ele se compara ao case. Então, 1 é igual a 1? Sim, então tem aqui o case 1, ele vai executar esse tratamento que está aqui embaixo. No caso, x vale 1. Acabou de fazer isso e dá um break, ou seja, o break é para encerrar o switch e continuar o fluxo do programa, a partir desse ponto aqui. Tá? Caso x venha a valer 2, ele vai executar o case 2. Vai imprimir o que? X vale 2, break, um comando vem e continua o fluxo do programa a partir desse ponto. X não vale nenhum nem 2, por exemplo, vale 0, então ele não vai executar nem o case 1, nem o case 2, vai executar a condição default. A condição default é como se fosse o else do switch. Ele vai imprimir x não vale 1 e 2, e aqui o break. No último caso, o break é opcional, você pode utilizá-lo ou não. Tá? O break serve para encerrar o tratamento do case. Caso você não venha colocá-lo ou esquecer, ele pode continuar o tratamento a partir da linha de baixo. Então sempre é importante a gente encerrar o código com break, tá? Cada case com break. Tá, senhores? Então esse foi o tratamento switch que foi apresentado. Usar o switch ou if realmente fica a gosto a critério do programador. Não altera nada a lógica do programa em si. Bom, pessoal, então esse foi o capítulo no qual nós estamos as declarações de controle mais importantes, switch case, o for, o while, o if, o else if. Quero que os senhores que revisem tudo que foi apresentado, revejam a videoaula, ficando dúvidas, não deixem de contatar. A partir do próximo capítulo, nós já vamos ver um novo tema, que é o tema de funções. Nos vemos lá então. Um abraço e até mais.